E aí, tudo certo? Hoje a gente vai montar o grande quebra-cabeça do nosso planeta, começando do zero mesmo. A ideia é entender como o lugar onde a gente vive acaba moldando absolutamente tudo ao nosso redor. Olha, se a primeira coisa que veio à cabeça foi sim, então se prepara. A gente vai desafiar completamente essa ideia e mostrar que a geografia é um universo muito mais dinâmico e conectado. É isso. A geografia é exatamente essa ponte incrível. Ela liga os maiores fenômenos do universo com as coisas mais simples do nosso dia a dia. Então, bora mergulhar nisso para entender como funciona. Basicamente, a geografia tenta responder a duas perguntas que são fundamentais: onde as coisas estão e por que elas estão justamente ali. É a disciplina que faz a conexão entre o mundo da natureza e a sociedade humana. Pensa assim, ó. A geografia física é o palco, sabe? É o hardware do nosso planeta, com suas montanhas, rios, climas. Já a geografia humana é a peça que acontece nesse palco, é o software. Mostra como a gente se organiza em cidades, economias, culturas. E o mais importante, uma não existe sem a outra. Elas estão totalmente interligadas. Certo. E para a gente conseguir entender essa relação entre o palco e a peça, a gente precisa primeiro aprender a falar a língua da geografia. E essa língua nada mais é do que a cartografia, que é a arte e a ciência por trás dos mapas. Pensa nesses 5 elementos como se fossem as regras do jogo. Sem um título, o mapa não diz o que ele é. Sem legenda, é só um monte de rabisco colorido que não dá para entender nada, né? E sem uma fonte, a gente não sabe se pode confiar naquela informação. Dominar isso é como aprender o alfabeto para começar a ler o mundo. E aqui vem o maior desafio da cartografia. Como que a gente representa uma esfera, que é a Terra, numa folha de papel plana? É simplesmente impossível fazer isso sem distorcer alguma coisa. A projeção de Mercator, aquela super famosa dos mapas da escola, é ótima para navegar, mas olha o tamanho que a Groenlândia fica. Parece quase do tamanho da África. Já a de Peters mostra o tamanho real das áreas, o que dá uma visão geopolítica bem diferente, mas aí de forma os contornos. A lição aqui é: não existe mapa perfeito. Todo mapa é uma escolha, uma forma de contar uma história. Ok, agora que a gente já sabe ler o manual, vamos entender como o hardware do planeta é construído. São as forças da geografia física que esculpem o mundo em que a gente vive. E o ponto de partida para tudo é a tectônica de placas. É ela que é a grande força por trás da carga do nosso planeta. É o que explica por que existe a Cordilheira dos Andes ou por que o Japão tem tantos terremotos. A superfície da Terra não é parada, não é estática. Ela está em constante movimento o tempo todo. E claro, temos a água, que é como se fosse o sangue do planeta. O ciclo da água não é só um desenhinho do livro da escola. É um sistema global de reciclagem e distribuição. A água que evapora do oceano lá na linha do Equador pode muito bem cair como chuva a milhares de quilômetros de distância, irrigando uma plantação. É o grande motor que conecta ao clima do planeta inteiro. Agora vamos virar a chave. A gente vai passar para a geografia humana e ver como o nosso software tem interagido com esse hardware todo, transformando a cara do planeta de umas maneiras bem radicais. As revoluções industriais, por exemplo, elas não mudaram só a economia. Elas redesenharam o mapa do mundo. As pessoas saíram em massa do campo, as cidades explodiram de tamanho e a nossa capacidade de extrair recursos e poluir o ambiente, nossa, ela cresceu de um jeito absurdo a cada nova fase. E o resultado mais claro disso tudo é a urbanização. Pela primeira vez na história da humanidade, mais da metade da população mundial vive em cidades. E isso acontece basicamente por 3 motivos. As pessoas estão tendo filhos, o famoso êxodo rural, com gente buscando oportunidade na cidade, e um motivo mais burocrático. Áreas que antes eram consideradas rurais crescem tanto que são oficialmente reclassificadas como urbanas. Certo, então a gente viu a teoria, o lado físico, o lado humano. Agora vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e ver como isso funciona na prática, usando um exemplo que a gente conhece muito bem, o Brasil. Vamos começar com um único número, mas um número que diz muita coisa: 12%. Essa é a fatia de toda a água doce disponível na superfície do planeta que está aqui no Brasil. Só esse fato já define a importância geopolítica e ambiental do país. Mas a conexão de verdade está em como essa água funciona por aqui. E aqui tem um exemplo brilhante de conexão. A Amazônia, um bioma, funciona como uma bomba d'água gigantesca, criando o que a gente chama de rios voadores de umidade.
Esses rios de vapor são barrados pela Cordilheira dos Andes e acabam irrigando o agronegócio lá no Centro-Sul, que é o coração econômico do país. Ou seja, a geografia física está literalmente bancando a economia. Acontece a mesma coisa com a energia. O relevo do Brasil, que é cheio de planaltos, não é só uma característica física ou uma paisagem, é a base da nossa matriz energética. Os degraus naturais que os planaltos criam nos rios são perfeitos para construir hidrelétricas. Nossa geografia física literalmente alimenta nossa indústria e as nossas cidades. É uma dependência direta entre o relevo e o desenvolvimento humano. Então, para a gente fechar, aqui vai uma lista rápida. Se esses pontos agora fazem sentido, a missão foi cumprida. A base da visão geográfica foi construída. A questão nunca foi decorar, e sim entender como todas essas coisas se conectam. E fica a pergunta final para reflexão. Da próxima vez que aparecer uma notícia sobre um conflito, ou o preço de um alimento mudar no mercado, ou ao simplesmente olhar a paisagem pela janela, a questão agora é: qual é a história geográfica por trás disso? O mundo deixa de ser um amontoado de fatos soltos e se torna um grande sistema vivo e interconectado.